E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, bom, gente, eu sou o Muma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MumaCast, nosso podcast semanal, onde eu gravo junto com meu irmão aqui. A gente sempre trata aí das questões aí relacionadas ao mundo do futebol no decorrer, né, do que aconteceu da semana ou daquilo que a gente pode projetar para as semanas seguintes. O tema de hoje será a Sul-Americana. Semana passada foi a Libertadores. Nós vamos tratar agora dos confrontos da Sul-Americana. Confrontos interessantes, times brasileiros aí disputarão jogos bem curiosos aí, né? A maioria dos times brasileiros, todos os times brasileiros, né, disputarão o jogo de volta em casa, o que já eu acho que é um grande fator positivo. Todo mundo enfrenta, né, equipes que vieram da Libertadores, né, os times brasileiros classificaram na Sul-Americana e a expectativa é boa para a competição. Do meu lado aqui está o Vitor, né? O Vitor vai começar aí falando para vocês, vai trazer algumas notícias aí, algumas novidades, e aí a gente vai começar falando da Sul-Americana. E aí, Vitor, como é que você tá? Chama! E aí, pessoal? Boa semana a todos. Começamos aí mais um podcast. Vamos falar aí essa semana dos confrontos da Sul-Americana. Vão ser confrontos aí interessantes, alguns confrontos interessantes, alguns times que praticamente vêm os times vêm da Libertadores contra os primeiros colocados dos grupos da Sul-Americana, alguns times perigosos, assim, vai ter Colo-Colo e Inter, um jogo que a gente vai falar muito, um jogo bem perigoso. Teremos também São Paulo e Universidade Católica. O Universidade Católica não vem tão bem, mas é um time perigoso também. Vamos falar aí um pouco aí dos jogos das oitavas da Sul-Americana. Mas primeiro, vamos começar aí com duas notícias dos games, do mundo dos games aí, sempre deixando vocês atualizados É, do que anda acontecendo no mundo dos games. tem as feiras acontecendo agora, né? Então deve ter bastante coisa aí. Sim, sim. Começar aí, praticamente a empresa mentora praticamente vai se profissional, desculpa, vai profissionalizar praticamente, trazendo jogadores para três esportes. O CS, que todo mundo já conhece, o LoL e também o Valorant. São os três jogos praticamente, principalmente LoL, né, que é o jogo aí, os jogos mais atualizados e que as pessoas mais utilizam no mundo inteiro. Praticamente a empresa mentora vai contratar pessoas que vão praticamente ser profissionais da empresa para fazer esses jogos. Quer dizer, o que vai dizer isso aí? Praticamente vai ter jogadores profissionais, serão pagos para atuar em campeonatos. Tem feiras, meu irmão acabou de dizer que tem feira, tá rolando a feira aí com vários jogos e a empresa mentora praticamente comprou isso. Além disso, também são jogos de esportes, né? Lembrando vocês que esses jogos são todos jogos de esportes, então terão profissionais de esportes contratados. E a outra novidade é que o FIFA 22 já tem data para chegar no Xbox One. Tá? 23, né? Agora, dia 23 de 23. junho. Ah, 23 20. de junho. Uhum. Isso, dia 23 de junho, chegando aí os jogos, para quem não sabe praticamente, chegando aí o FIFA 22, com data tudo certinho, para o Xbox One, dia 23 de junho. O que você acha dessas duas novidades? Primeiro da mentora, o meu irmão fazer um comentário aí da mentora, praticamente profissionalizando jogadores de esportes, e acima de tudo também o FIFA 22 chegando aí pro mundo inteiro em Xbox One. Bom, eu acho que a primeira coisa. Acho que o FIFA se fala que ele vem de forma gratuita, né? Você tá falando que ele vai ser Isso, liberado de forma. gratuito. Isso, então. FIFA 22 de forma gratuita eu acho que é um costume do Game Pass, né? Que é o sistema que você paga um valor por mês, você assina, né? Você paga um valor por mês desse Game Pass e você tem direito, além de uma gama enorme de jogos que você pode jogar livremente, você também tem acesso, às vezes antecipado a alguns jogos, ou até mesmo acesso a jogos no dia 1, no dia do lançamento desses jogos. Né? É o Game Pass, é o sistema de assinatura, por isso e o FIFA entra nesse logo, que quer dizer o quê? Quer dizer que todo mundo que assina joga Game Pass, além de ter todos aqueles jogos, também terá o FIFA. Eu considero esse um melhor plano, porque hoje em dia comprar são muitos jogos que saem, muitos jogos que você precisa jogar, e você às vezes não dá conta, né, de jogar todos esses jogos, além de jogos menores também, então é muito dinheiro que você gastaria, né? Então o que a Microsoft criou foi esse sistema para você pagar um valor e jogar esses jogos aí à vontade, né? O quanto você quiser, enquanto você tiver assinatura. Eu acho muito interessante, uma pena que a Sony, né, ela tem um outro sistema dela, né, que ela segue um outro, que ela também fornece alguns jogos, tal, mas é um sistema um pouco diferente. Mas o sistema da Xbox o sistema do Xbox aí do Game Pass da Microsoft já é bem conhecido e funciona não só em esse valor da Xbox, né, mas tem também
funciona também no PC, no qualquer console, no Series X, lá, qualquer console ou PC que você usar, você pagando, você tem acesso a essa medida. Então, nesse primeiro ponto, é muito bom ver o FIFA, né? Porque o FIFA, acho que nesse período do ano é preciso para dar aquela revitalizada no jogo, né? Quando o jogo dá uma caída, acho bom. E para poder preparar o hype para o FIFA 23, né? Que nós teremos aí, provavelmente lá para o final de setembro. Logo, logo teremos novidades do jogo. Acho que provavelmente daqui a umas 2 semanas, ou até mesmo na semana que vem, é capaz de já começar a aparecer alguma coisa nova. Com relação ao pessoal, né, que tá indo jogar aí nos e-games, né, no CS, no LoL e no Valorant, hoje em dia é uma profissão real, né, a gente tem que conhecer hoje, só que assim, tem times, né, a gente tem alguns times famosos aí do Brasil, né, que saem para jogar, times famosos, principalmente na Coreia, né, equipes campeãs, jogadores profissionais, pessoas que são fãs dos jogadores, né, já há um marketing, né, de camiseta, de trabalho com esses jogadores para o pessoal desses jogos. Então o Brasil também começou a investir, né, começou a acreditar mais. E esse mundo já é um mundo real, né? Hoje existe essa profissão também de você ser um jogador profissional de um jogo, né? De um jogo, e você joga esse jogo, porque o jogo é muito. Além de não é só você jogar e matar, você tem muita tática, você tem muito estudo, tem muita técnica, tem muito treino mesmo. Eu lembro que eu vi há um tempo atrás informações que tinha uma equipe no Brasil. O Corinthians acho que foi campeão mundial de um jogo de celular desse negócio aí. E o pessoal treinava 8 horas por dia, né, jogando esse jogo. Então você fica 8 horas por dia e não é jogando o jogo, você fica 8 horas por dia testando tática, treinando, né? É uma coisa realmente bem focada e é legal você ver essa oportunidade aí, novos jogadores aí entrando pro cenário. E o pessoal recebe bem, né? Por uma premiação boa. Então é uma nova realidade hoje, né? Não tem os e-game, o e-sport hoje é uma realidade, né? Não tem como ser negada. E aí fazendo gancho, né, dessa história, né, dos e-games e tudo mais, dos confrontos, a gente tem para falar aí da Sul-Americana. Eu vou deixar o confronto com as equipes que não tem brasileiros pra gente falar depois. Então, nós vamos abrir aí com o confronto aí do The Strongest. O The Strongest enfrenta o Ceará. Primeiro jogo vai ser, acho que na altitude, né? Lá Isso. da Bolívia. Um negócio, Bolívia. um negócio pegado. Eu, né, sempre falo, sempre que eu tenho a oportunidade eu falo. Eu sou radicalmente contra esse negócio de jogos de futebol serem jogados na altitude, né? Algo que, assim, é uma tentativa de vantagem, né, no esporte que na minha opinião não é cabida. Eu acho que só o futebol, não vejo outro esporte que faz uso. E assim, só o futebol e só na América do Sul, né? Qualquer outro esporte, você não joga vôlei. Se o Brasil for jogar vôlei na Bolívia, não vão jogar na altitude, não vão jogar lá para ter vantagem. Se você for jogar handball, não vão jogar handball na altitude, né? Então é só realmente basquete, idem, entendeu? Então é uma tentativa de levar vantagem descabida, na minha opinião. Gosto de falar, sempre insisto. Acho que isso devia ser banido, devia ser estudado. A Conmebol tá nem aí pra variar com esses negócios. Mas é uma coisa que eu sempre gosto de falar. O Ceará, acho que o Ceará segurando o jogo lá contra o Strongest. Acho que na volta o Vozão avança de fase. O problema é o que eu falei, é jogar, porque tem a sequência do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro aí com jogos em sequência, né, parte embolado agora com Copa do Brasil, então não para, os times brasileiros não param de jogar, né, 2 vezes por semana. Então, o Ceará vai ter que vai ter uma viagem cansativa, porque a viagem para lá é cansativa, e o preparo ele é diferente, e aí enfrentar um time, então isso tudo conta contra para jogar contra o The Strongest lá, mas se você sobreviver a tudo isso, aí sim, traz o jogo lá pro Castelão. Aí eu não tenho dúvida, na minha opinião, que o Vozão tem força aí pra passar nesse confronto. O que você acha aí desse nosso primeiro jogo aí do The Strongest contra o Ceará? Acho que o confronto do Ceará é favorito. Acho a passar e a se classificar praticamente para as quartas de final da Sul-Americana. Mas terá um adversário chato. Um adversário, assim, que quem for jogar lá não conseguiu vencer. Para você ter uma ideia, no grupo, o The Strongest recebe o Atlético, goleia. Muito, muito com a bola aérea. Ele deve utilizar muito da bola aérea, por causa da velocidade da bola, muda muito por causa da altitude. Então foi muito utilizada a bola aérea contra o Atlético Paranaense. O Libertad foi lá e empatou, porque o The Strongest praticamente fez uma pressão absurda, foi um jogo 2-2, um jogo até bem disputado. E o Caracas foi lá e perdeu. Então praticamente ninguém conseguiu vencer o The Strongest
jogando na sua casa, lá na altitude. Então acho que o Ceará, que vem atuando muito, vem tendo problemas, o Mendonça, que é o principal jogador do time na temporada, se machucou, teve um problema muscular. Como o meu irmão acabou de dizer, são jogos atrás de jogos no futebol brasileiro. Assim, começa a ter desgaste, começa a ter lesões, começa a ter suspensões por cartões amarelos também, normal nos campeonatos. Então, praticamente, as equipes devem ir desfalcadas. Acho que o Ceará vai levar muito, tá levando muito a sério a melhor campanha, venceu todos os jogos da primeira fase da Sul-Americana, tá levando muito a sério, perde o Dorival, né? Interrompe um trabalho que vinha caminhando muito bem. Chega o Marquinhos Santos, que até tem uma filosofia de jogo até parecida com a do Dorival, mas óbvio, todo treinador quer pôr o seu dedo, quer pôr implantar a sua filosofia de jogo, então deve mudar um pouco o Ceará na sua estrutura de jogo, porque o Ceará jogava com ele, com o Dorival, 3 volantes no meio campo e o Vina fazendo um falso 9, já mudou. Marquinhos Santos já gosta de trabalhar com esse centroavante. Deve ser ou o Zé Roberto, às vezes joga o Kleber que é mais alto, é um centroavante mais alto de 1,95 m. Então, assim, deve mudar um pouco a filosofia de jogo da equipe do Ceará. Mas ainda é favorito, eu acho que deve se classificar, foi o que a gente disse, você acabou de dizer, que praticamente o primeiro jogo vai ser essencial pela altitude. O Ceará vai chegar desgastado, porque está brigando ali, está intermediário no Campeonato Brasileiro, mas ainda está como o campeonato está muito apertado, muito achatado. O Ceará tem 14, 15 pontos agora, e o que está na primeira zona, quem está na zona de rebaixamento tem 13. O Atlético Goianiense. Então, assim, o Ceará tem que abrir o olho para praticamente não sofrer tanto a hora que começar as Copas. E agora ele começa a Copa do Brasil contra Fortaleza. Então, assim, ele vai ter desgastes, vai ter jogadores lesionados, alguns jogadores estão voltando de suspensões. Então, assim, ele precisa também tomar cuidado, porque ele é um elenco curto, não é um elenco de grandes opções, é um elenco mais curto. Então, assim, mas vai ser um jogo muito perigoso. Eu acho que o Ceará é favorito para passar, deve passar, mas o primeiro jogo vai valer muito. Um Destrogos que vai utilizar muita bola aérea, um time que joga muito com 2 linhas de 4 muito próximas, 2 atacantes fortes para segurar a bola, até por causa disso, porque o time trabalha muito com a ligação direta, se aproveitando da altitude, da velocidade da bola, de estar acostumado a jogar na altitude. Então tem que tomar cuidado. O Ceará tem que tomar cuidado, principalmente nesse primeiro jogo. Eu também sigo dessa mesma mentalidade aí, né? Vamos ver. E como você falou, o Ceará tá focando na Sul-Americana. Acho que é um título, é uma ambição, né? Eu acho que tem equipes aí que estão na competição. Acho que tanto o Ceará como o Goianiense, que a gente vai falar um pouco depois, são equipes que estão na competição entregando tudo porque querem esse título, né? A ambição deles é esse título, um título internacional aí, né? Marca história, né? Dentro do estado, dentro da cidade, para os jogadores, para a torcida, né? É muito importante. O outro jogo de clube brasileiro aí que nós vamos falar é o jogo da Universidade Católica. A Universidade Católica recebe na quinta-feira, do dia 30/6, jogo do Ceará é quarta-feira, dia 29, mas no dia 30, no último dia do mês, né? Enfrenta o São Paulo. São Paulo e Universidade Católica, para quem não sabe, já decidiram Libertadores, né? Lá em 1993, onde o São Paulo, talvez uma das atuações mais incríveis que eu já vi, que eu vi vendo pessoalmente, assim, no mundo do futebol, acho que foi a mais incrível, né? Uma vitória, foi 5-1, 5-0, não lembro quanto é que foi o jogo, mas foi um passeio. Depois do jogo que o São Paulo perdeu, mas já foi praticamente já comemorando o título. E o São Paulo, só que o São Paulo de hoje, né, é uma equipe que a gente não sabe o que falar, né? A gente não sabe o que esperar do São Paulo a cada partida, a cada jogo. Há uma surpresa, há uma situação diferente. O Rogério roda bastante o time, o que eu acho bom, né? O São Paulo, aliás, uma das forças do São Paulo que o pessoal me perguntava e que eu via vendo é que o São Paulo tem essa coisa de conseguir manter um nível. Não tinha um nível muito alto tecnicamente, mas mantinha o mesmo nível com a troca de jogadores dentro do elenco. Então o time rodava bastante e conseguia manter o nível. E isso vinha acontecendo justamente para evitar o desgaste de jogadores conseguirem jogar com a melhor condição possível. O Campeonato Brasileiro exige muito, né, das equipes, né, dos jogadores, e mesmo com a rotatividade que o São Paulo tem, o São Paulo vem sofrendo um pouco com a inconsistência, né, em muitos jogos. E eu acredito que, se eu fosse o Rogério, eu acredito que, não sei se ele vai tratar dessa forma, mas São Paulo tem
a ambição do São Paulo acho que não está na Sul-Americana, acho que a ambição do São Paulo está na Copa do Brasil. Eu acho que esse é o torneio que o São Paulo nunca conquistou, é o torneio que o time quer vencer, é o torneio que leva para a Libertadores, é o torneio que paga muito dinheiro, o São Paulo precisa de dinheiro. Então pode ser até que o Rogério opte por segurar um pouco talvez o time principal nesse primeiro jogo contra a Universidade Católica e ver o que faz na partida de volta. Algo parecido com o que o São Paulo fez contra o Juventude na Copa do Brasil, né? Quando alternou um pouco a equipe, conseguiu levar um bom resultado para o Morumbi, e no Morumbi pôs o time para jogar e aí conseguiu conquistar a classificação. O que você acha aí desse jogo? Eu acho que é um jogo perigoso. Eu não sei o que esperar. Acho que se sinceramente, se fosse esperar um jogo aí para ter uma surpresa, talvez o time brasileiro caindo fora, eu não surpreenderia se o São Paulo acabasse caindo fora por conta do foco do time, né? Eu acho que é um aprendizado. São Paulo coloca jogadores jovens para jogar a competição. A primeira fase, São Paulo passou inteira com jogadores mais jovens jogando o time, ganhando experiência, né? Garotos como o Vitinho, né? Se não me engano, fez gol, né? Ou seja, isso dá uma... assim, isso é algo que você não ensina, né? Você não tem como você ensinar. Isso é o tipo de coisa que o jogador ganha e pode ser muito útil pro time nos próximos meses, né? Daqui a 3, 4 meses, esses jogos podem ser interessantes. Então, eu acho que talvez o Rogério ainda repita essa situação. O que você espera aí da Universidade Católica contra a equipe do São Paulo? Primeiro jogo lá no Chile. Acho assim, é um adversário perigoso. O Universidade Católica não vem tendo uma boa temporada, assim, fez uma campanha muito fraca na Libertadores, contra ele acaba se classificando porque o Sporting Cristal, que era o outro do grupo, que era o grupo junto com o Flamengo, com o Tadieres, vai muito mal, né? O Sporting Cristal praticamente não conseguiu um ponto só no empate com a própria Católica, jogou no Peru. Então praticamente o Universidade Católica não vem bem, tem troca de treinador. O treinador agora é o treinador que foi do Santos, era o treinador que estava no Santos no começo do ano passado, eu esqueci o nome do treinador agora, que era do Santos e agora assume, que praticamente foi mandado embora, saiu, volta a assumir o time. É um treinador que conhece muito bem a estrutura da Universidade Católica, os jogadores. É um time que muda, é um time um pouco mais velho, tem o Orellana, que não é mais titular, o Isla tá voltando, né? É um bom reforço, o Isla, agora é o jogador do Flamengo, tá sendo negociado com a Universidade Católica. É um time que gosta de atuar muito, com duas linhas de 4, bem fortes também, bem posicionadas. O técnico é o Christian Paulucci. O treinador agora não é. O treinador, se não me engano, trocou. O treinador agora é o que foi do Santos. Até pouco tempo era treinador do Santos, que não foi bem no Santos. Era da Católica, saiu, agora voltou pra Católica de novo. A Católica é um time que assim, tem um bom ataque, perigoso na frente, mas erra demais atrás. O jogo contra o Flamengo, até que ela faz um bom jogo. Ela dá um grande sufoco no Flamengo até. O Santos fez boas defesas. No jogo lá, o Santos, que é o goleiro do Flamengo, fez boas defesas. Só que aí o jogo, o time erra muito atrás e sofre muito atrás. Eu acho que de repente pode ser uma boa chance pro São Paulo. Também acho que para esse primeiro jogo o Rogério não deve levar deve levar os titulares, mas não deve ser o time titular que ele vem jogando regularmente. Ele deve dar uma rodada nesse time aí para esse primeiro jogo. De repente tem oportunidade pro Éder, deve começar jogando. O André Anderson, que vem jogando menos, deve jogar. De repente o Gabriel Neves, que também às vezes joga, às vezes não joga, deve jogar também. E deve dar uma rodada boa nesse elenco para esse primeiro jogo. Com esse mesmo pensamento, de olho assim em Copa do Brasil, em Campeonato Brasileiro, ganhar, sair de lá vivo. A ideia é essa, sair do Chile vivo para decidir no Morumbi, onde o São Paulo vem muito forte no Morumbi. O São Paulo está muito forte, acho que a torcida vem sendo um fator muito determinante para o São Paulo ir muito bem no Morumbi, fazer bons jogos, conseguir boas vitórias dentro do Morumbi. O São Paulo praticamente não perde no Morumbi. Se eu não me engano, esse ano não perde. Se eu não me engano, tem uma derrota só no Morumbi esse ano, que foi o Palmeiras no Campeonato Paulista por 1-0. Então, assim, não perde no Morumbi. É muito difícil bater o São Paulo no Morumbi. Então, praticamente, é o fator casa que vem determinando pro São Paulo. E deve se rodar, deve de repente jogar ele vem rodando o Reinaldo Wellington na lateral esquerda, vem rodando o Igor Vinícius e Rafinha na direita. Miranda deve jogar, pode ser que Beraldo e Luizão joguem na zaga, que ele vem mantendo esse esquema de 3 zagueiros. Assim, ele deve dar uma rodada boa para esse jogo, sim, contra o... Até porque ele tem sofrendo com lesões, né? A Paulo tá com 9 jogadores, 8 jogadores com lesões, 9 agora, né? Porque o Colorado também teve uma lesão na coxa agora de novo. E praticamente 3 ele não tem mais na temporada, né? Ele não tem o Sara, ele não tem o Luan, e não vai ter mais o Caio, o atacante,
É um menino novo que seria acho que até jogaria se tivesse à disposição, mas também está fora da temporada. Então, assim, ele deve dar uma rodada. Não vão ter. Acho que o Isla também não deve jogar. Acho que não só abre, a janela só abre dia 18 de julho. Então, para esse primeiro jogo, não deve ter os reforços vindo de outros clubes, já que vai ter que esperar a janela abrir. O São Paulo não é favorito. Não vejo o São Paulo sendo eliminado, não. Até pelo como erra atrás da Universidade Católica, assim, errando muito atrás no jogo no Morumbi, seria fatal para a Universidade Católica para tentar uma classificação. Ele pode ir no Chile tentar uma vantagem, tentar se valer pelo fator casa. Ele vai ter um problema também, porque praticamente o time está de férias. E o time vai ter praticamente só 2 jogos antes de enfrentar o São Paulo, que são 2 jogos pela Copa, contra um time da segunda divisão do Chile. Então, assim, é complicado, porque assim, você não vai pegar um ritmo, não é um jogo que vai te exigir tanto. Então, o Universidade Católica não vai estar com tanto ritmo de jogo para tentar enfrentar um grande adversário, que é o São Paulo. Óbvio que o time também está se valendo muito do Campeonato Chileno, que o time também não vem numa campanha legal no Campeonato Chileno. Tá ali na briga para não cair, de olho para não cair no Campeonato Chileno. Então, assim, é uma temporada muito fraca do Universidade Católica. Mas tem bons jogadores do meio campo para frente. O centroavante é muito bom jogador, é um centroavante de muita força, consegue segurar a bola. Pelos lados, tem um bom ponta, é o Marquinhos, bom ponta, com ponta canhoto, que é um bom jogador. O Orellana, que às vezes joga titular, joga reserva, jogador que foi de seleção do Chile. Tem ainda o Fuensalida, pra quem não lembra do Fuensalida, também jogador de seleção do Chile, também está lá. Tem bons jogadores, mas assim, Fuensalida e Orellana, os jogadores estão com 36 anos, jogadores mais velhos. Assim, não dá pra você manter uma intensidade o jogo todo. Então assim, São Paulo pra mim é favorito, eu acho que deve passar, até pra ser sincero, até sem sustos. Até pelo como a Universidade Católica erra muito atrás, defensivamente, é um time que se defende muito mal. Então eu acho que desse ponto o São Paulo deve passar. E aí teríamos um confronto, até poder ter um confronto com brasileiros, que seria São Paulo e Ceará, que aí seria um grande jogo. Vamos ficar na expectativa, né? Seria um confronto bem interessante aí de quartas de final, né? São Paulo e Ceará pela Sul-Americana. E acho que talvez o fato da Universidade Católica não ter ritmo aí, talvez ver com um time de férias, isso vai atrapalhar mesmo. Isso vai atrapalhar porque o ritmo, o clima de competição continental ele é diferente, né? Então. O futebol brasileiro, assim, o futebol brasileiro já, pra mim, futebol brasileiro e futebol argentino na América do Sul já tem um nível maior tecnicamente. E se fisicamente você não está no nível deles, você vai sofrer mais, porque tecnicamente você é um time pior. Então isso vai ser um fator bom pro São Paulo e determinante no confronto. Porque assim, você não ter praticamente fisicamente o time com o ritmo de jogo no mesmo nível, ou que praticamente os times brasileiros jogam quarto domingo, os jogadores estão num nível muito alto, então é complicado praticamente pro Universidade Católica nesse confronto contra o São Paulo. Porque eles vêm de férias, vão ter uma pré-temporada, ok, vão estar mais descansados, mas em compensação, praticamente sem ritmo de jogo. E isso assim, no começo do jogo, você não vai sentir tanto. Mas começa a dar lá pro meio do primeiro tempo, para final do segundo tempo, do começo pro meio do final do segundo tempo, isso atrapalha muito pro time adversário. E praticamente o Universidade Católica não vai ter esse tempo para estar bem preparado, eu digo de ritmo de jogo, não digo nem fisicamente, mas de ritmo de jogo para enfrentar o São Paulo. Isso é bem complicado. Um exemplo clássico assim, o River, na época da pandemia, o River enfrentou o São Paulo. O River tinha um time tecnicamente muito melhor que o São Paulo. E o River praticamente venceu o São Paulo sai na frente, o River vira, só que o River cai do decorrer do jogo. O São Paulo consegue empatar, o São Paulo quase vira. Num time do São Paulo, na época, muito pior do que o River vem daquela batida de campeão da Libertadores, campeão argentino, direto. Aquela sequência muito forte que continua até hoje com o Gadiardo. Então, assim, é um fator determinante pro confronto. Para um time que erra muito atrás, é até pior você não ter ritmo no jogo para esse confronto. Eu sigo realmente dessa mesma linha mesmo. Ritmo de jogo é um negócio muito importante que se não. E não tem como você ganhar. A única forma de você ganhar é jogando, né? Então. Complica. E jogando competitivamente, né? Não a gente fazer amistoso, jogar competitivamente mesmo. Competitivamente, é diferente. Amistoso e o jogo vai no 3 pontos é totalmente diferente. Realmente essa situação é ruim pro Universidade Católica e é bom pro São Paulo, né? Fazer que o São Paulo consiga então fazer um bom resultado e talvez passar aí, né, também para as quartas de final. E aí nós vamos agora para os confrontos do outro lado, né, da outra chave. A gente vai começar falando do Olímpia. O Olímpia, né, que vai jogar em casa, vai enfrentar o Atlético Goianiense, né? O Atlético Goianiense que
tem um problema parecido com o do Ceará, né? Eu diria, né, que é meio que a situação do elenco, né? O elenco não consegue administrar tantas competições ou jogar o Campeonato Brasileiro e entrar em outras competições no mesmo nível. Então, acredito que o Goianiense também entra na Sul-Americana também com o objetivo de vencê-la, porque, né, pelo mesmo motivo do Ceará, é uma conquista importante, uma conquista internacional, vai dar um brilho maior para a equipe, uma ajuda maior para a equipe, ajuda os jogadores. Então acho que o Atlético deve focar aí também nesse jogo, enfrenta o Olímpia do Paraguai, que é um time que pode atrapalhar. Eu acho que isso é um confronto talvez seja o mais equilibrado assim pros brasileiros. Não acho que é o mais equilibrado da fase das oitavas de final, mas acho que é o mais equilibrado dos brasileiros, né? Acho que talvez os brasileiros é o time que vai ter talvez um maior trabalho aí. Você acha que pode ser dessa situação mesmo? Você acha que o Uninense pode ter essa dificuldade aí contra o Olímpia do Paraguai? O Olímpia não é aquela equipe ainda assim poderosa dos outros anos. É uma equipe assim muito também constante. Vem fazendo um campeonato paraguaio também ali um pouco mais abaixo, atrás do Cerro que lidera e atrás do Libertad. Teve resultados assim, na última rodada ele vence o Cerro, né, no clássico, e acaba ficando em terceiro no grupo, que tinha o Colón também da Argentina, que passa o Colón e passa o Colón e passa o Cerro Porteño. Mas assim, é um time assim, que ainda tem o Roque Santa Cruz, que é um jogador experiente, jogador de Copa do Mundo, mas assim, um pouco mais experiente, 38 anos já. Assim, é uma equipe perigosa. Tem que tomar cuidado, a equipe do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense também é uma equipe muito inconstante. Ele faz bons jogos, mas ele dorme muito no ponto. Exemplo clássico, se ele sai na frente contra o Palmeiras, fazendo um jogo perfeito, encaixado, e em 7 minutos ele tomou 3 gols, que praticamente o Palmeiras matou o confronto, matou o jogo. Em 7 minutos, dormida do Atlético Goianiense, ele acaba perdendo o jogo. Jorginho, e ele tá na zona de rebaixamento, né, do Campeonato Brasileiro. Então, se ele tem que se desdobrar muito, ele tem o clássico contra o Goiás também na Copa do Brasil. É o famoso problema que a gente contou do Ceará, um elenco curto. Já tem jogadores lesionados. O Dudu, que é um ótimo lateral direito, que tá lá bastante tempo, tá lesionado, vem jogando o Rainer, lateral direito. Ele tem praticamente. O Churin começa a se encaixar um pouco mais, o centroavante Churin, que era do Grêmio, tá emprestado pelo Grêmio, começa a se encaixar um pouco mais, começa a fazer gols. O Shailon alterna muitas vezes, é titular, às vezes é reserva, mas é um jogador que vinha bem na temporada. Tem o Wellington Rato, que eu acho que também alterna muito, às vezes faz bons jogos, às vezes cai um pouco. Então, assim, o Atlético Goianiense é um time muito inconstante. E sofre também muito atrás, assim. Até que tem 2 bons volantes, né? O William Maranhão, o Gabriel Baralhas, são 2 volantes até que, assim, eu achei que sairiam do Atlético Goianiense nesse ano. Que tiveram propostas do São Paulo, Corinthians, Flamengo, o Atlético Mineiro, se interessaram pelo times de fora do Brasil, se interessaram pelos 2 volantes, o William Maranhão pelo Gabriel Baralhas, mas o Atlético Goianiense conseguiu segurar eles para esse ano na competição. Mas está sofrendo. Está sofrendo, não vem fazendo uma boa campanha. E tem que buscar, assim, cada jogo para o Atlético Goianiense está sendo uma final. Ele praticamente está na zona de rebaixamento brasileiro, vai entrar Sul-Americana, vai entrar a Copa do Brasil num clássico contra o Goiás local. Então, assim, é complicado. Ele tem um elenco curto, o Jorginho tem que administrar, porque para esses times o que vale primeiro é o Campeonato Brasileiro, porque você se manter na primeira divisão vale mais do que você praticamente tentar ganhar uma Copa. Então, o Atlético Goianiense vai sofrer um pouco e pega um time de tradição. Primeiro jogo no Paraguai, vai ser complicado. Acho que o Olímpia não é a melhor equipe do mundo, mas é uma equipe que tem bons jogadores. Tem o Oscar Ruiz, que é um bom jogador, não é o Oscar Ruiz do Juventude, tem um outro Oscar Ruiz, que é um meia central, que tem um bom passe. A zaga é muito forte atrás ainda. Então, assim, o Olímpia é um time de tradição, deve estar com o estádio lotado, deve se valer também do fator casa através da torcida. Então, assim, complicado. Tem que tomar cuidado, o Atlético Goianiense, tentar levar o jogo praticamente para Goiânia, um bom resultado, porque se ele praticamente perde até por um gol, pode ser que ele se complique, até por essa sequência de jogos que ele está tendo pela frente. Tentando escapar dali das últimas posições do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, quer dizer, começa a encavalar muito, e assim, o Jorginho vai ter que rodar o elenco não é elenco longo. Assim, o Jorginho é um bom treinador que a equipe se apresenta bem, a equipe tem bons jogos, né? Mas a equipe às vezes erra muito atrás. Ele vai ter que rodar um pouco o elenco para saber e tentar se classificar. Eu acho assim, esse confronto eu até acho um pouco igual, tá? Atlético Goianiense e Olímpia. Não? Eu vejo o Olímpia um pouquinho acima até para essa sequência do Atlético Goianiense. De muitos jogos complicados,
tentando sair lá de baixo do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Então, assim, eu acho o Olímpia um pouquinho à frente nesse quesito. Mas, assim, o Atlético Goianiense tem todas as condições também de passar para a próxima fase. É bem por esse caminho mesmo, né? O Goianiense tem essa situação, né? Muitas competições pro elenco e aquela situação mesmo que eu falei, que ele não pode, tem que evitar a derrota, né? É um time que tem que evitar a derrota nesse jogo de ida, porque é complicado. Por isso que eu acho que talvez dos times brasileiros ele tem o confronto mais complicado nessa primeira fase, né? Da Sul-Americana. Depois nós temos o Deportivo Táchira, né? Que receberá o Santos, né? O Santos aí tentando se reerguer, tentando voltar a aparecer no cenário brasileiro, se reencontrando aos poucos, né? O time passou por muitas dificuldades, é um time que até anda um pouco na sombra, né? Muita gente, ninguém tá ouvindo falar muito, né? Tá, o time tá um pouco mais administrando na dele. E o Santos vai tentar ir para cima aí do Táchira. E o que você acha aí? Eu acho que o Santos até passa até. Eu acho que o Santos também tem o mesmo problema de todos os outros times brasileiros, né? Das competições, da sequência de jogos. Mas eu acho que o Santos até se bobear contra o Táchira, eu acho que tem o confronto mais tranquilo, entre aspas, né? É o confronto, eu acho que o Santos consegue passar sem muitos problemas e chegar nas quartas de final. O que você acha aí desse jogo aí, Deportivo Táchira contra o Santos? O Santos é amplo favorito aí. O Santos vem melhorando muito na mão do Bustos. É um time que o Santos está começando a se encaixar mais. O Batistão pelo lado direito cresceu muito de produção, vem sendo um ótimo válvula de escape para o time. Marcos Leonardo voltou a estar bem. Tem o Ângelo que volta de lesão, vai ser muito importante para o Santos. Tem pelo lado esquerdo do campo que ele vem praticamente. O Johan Julio, que vem jogando um pouco mais abaixo, é o Johan Julio e o próprio Angulo. São dois reforços que ainda não entraram totalmente não chegaram no ápice do seu futebol ainda, estão devendo um pouco. Mas são bons jogadores, são bons reforços. E no meio campo, praticamente, vem se acertando o time do Santos, praticamente com o Rodrigo Fernandes, que é um ótimo primeiro volante, é um volante que começa a jogada, às vezes chega na frente também para o Zanocelo, vem crescendo cada vez mais na equipe do Santos. Assim, o Santos é amplo favorito a passar de fase. Acho que o Lucas Braga, que provavelmente deve ocupar esse lado, ele está com o Madison machucado, né? Tá jogando o Lucas Braga ou Auro de lateral direito. Mas acho que o Lucas Braga deve ocupar o lado esquerdo do ataque, vai ficar um ataque forte. O Santos é o favorito a passar pelo Táchira. O Táchira foi goleado pelo Palmeiras em casa e fora. Assim, o Santos deve ter tranquilidade para passar nesse confronto. Parece até que o Santos também deu uma rodada no elenco para esses jogos, não vai com uma equipe, até pela distância da viagem. O Santos tem Copa do Brasil, o brasileiro está ali brigando também para tentar chegar num G4. Então, assim, o Santos provavelmente deve dar uma rodada no elenco para esse primeiro jogo na Venezuela. Sim, o Santos é o favorito, tá? Tirando uma equipe um nível técnico bem mais abaixo. O Santos é o favorito a se classificar. O Santos vem melhorando, porque eu disse, principalmente Vila Belmiro. O Santos é muito forte, vem fazendo bons jogos dentro da Vila Belmiro. O Lucas Pires crescendo cada vez mais na lateral esquerda. O Kaique voltou da seleção, bom zagueiro, já que o Maicon acabou se lesionando. Então, assim, o Santos é o favorito, deve passar sem sustos aí contra o Tati. Eu também sigo também nessa mesma linha, não vejo muita surpresa aí pro Santos, né? Teu aí pode poder até, o que você falou, para poder até administrar bem o elenco, talvez, para esse confronto contra o Táchira. Depois nós temos o último jogo do último brasileiro, né? Nós temos o Colo-Colo, que recebe o Internacional, né? Que vem sendo a... Eu lembro que eu falei no começo, eu lembro disso, vou até lembrar, no nosso podcast, cara, um dos primeiros episódios que a gente gravou, que a gente falou sobre os clubes do Rio Grande do Sul. E a gente falou que quem estava comandando, quem estava na diretoria da Internacional, na diretoria de futebol, o pessoal que estava na gestão, eu lembro que eu falei que eu gostava muito do pessoal que estava lá, que eu achei que o pessoal era interessante, que tinha uma condição ali de empurrar o time. O time que teve um começo, início um pouco conturbado, né, no ano, e tá começando a dar aquela coisa que eu falo, pessoal, é um planejamento. O planejamento começou a repercutir. O Inter hoje é uma das equipes aí, uma das melhores, acho que a maior grata surpresa
do Brasil hoje, né? Voltando a aparecer no cenário com a força, né, que o Colorado costuma ter. E enfrenta o Colo-Colo, né? Esse jogo, eu não sei qual que é o nível de... Acho que o Inter quer também o título da Sul-Americana, mas eu acho que o foco do Inter vai virar para o Campeonato Brasileiro, que eu acho que dos times que estão no topo ali, até pela forma como o time tá postado, como o elenco tá montado, é um time para chegar no Brasileirão. É um time para chegar. Acho que não esperava, ser bem sincero, esperava o Inter um bom time, mas não esperava a esse ponto dentro do Brasil. E por isso que eu não sei o que o Inter vai fazer na Sul-Americana. Eu acho que o Inter também quer o título da Sul-Americana, vai disputar, né? Vamos ver então, mas enfrenta o Colo-Colo, um adversário aí, né, que, assim como a Universidade Católica, né, um adversário chileno tradicional, pode complicar um pouquinho, mas o momento é muito bom, é muito favorável pro time do Inter. O trabalho é muito bom, né? E a sequência, e eu digo, pode ser até que se esse ano não conseguir nada, acho que ano que vem, do jeito que a situação tá, o Internacional vai ser um time para ser bem observado no futebol. O que você tem para falar aí desse jogo aí do Colo-Colo contra o Colorado? É que assim, o Inter sendo bem sincero, o Inter volta ao processo mais simples da sua história recente. Ele traz o Mano Menezes, que é um cara que tem uma filosofia de jogo muito parecida com o Abel Braga, que foi o último grande treinador do Inter nessa história recente do Inter. Foi o cara que praticamente disputou o Campeonato Brasileiro contra um Flamengo rico ali na briga pelo título. O São Paulo tinha disparado, ele busca o São Paulo na época do Fernando Diniz. O Inter disputou com o Flamengo ali bem em cima. Tinha o Atlético Mineiro que já vinha ali, era o Atlético Mineiro do Sampaoli, que já vinha começando a se moldar o elenco caro. Então, assim, foi o último grande internacional e vem o Mano Menezes. O Mano Menezes, para mim, é um cara de processo simples. Isso ajuda o Inter, porque o elenco do Inter é muito ainda... Óbvio, o Inter teve 14 contratações esse ano, muitas contratações, mas assim, é um elenco que você passa os processos para o Inter mais simples. Os processos de filosofia de dentro de campo são simples. E isso faz o Inter crescer na tabela. Você tem o Edenilson, que estava nesse processo do time que vai subindo. Você tem praticamente, chega o René como lateral esquerdo, já tinha o Moisés, que já estava naquela época, tem o René, que chega do Flamengo, que é um lateral que não é um lateral de inventar, é um lateral que faz o jogo simples, de marcação. Primeiro ele preza a marcação para depois sair um pouco mais para o jogo. Então, assim, são processos simples passados pelo Mano Menezes e que vem dando certo. E o Inter vai sim brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Para quem acha que não, eu discordo, porque o Mano é um cara assim que sempre privilegia muito a defesa. E os times do Mano são times que tomam poucos gols. E isso foi o que ele arrumou. E o Inter vai ter semanas livres, porque o Inter não tá na Copa do Brasil. Então, enquanto os times vão praticamente, teoricamente, assim, guerrear no campeonato, vão praticamente lutar muito para se classificar na Copa do Brasil, porque tem grandes jogos ali, o Inter praticamente vai ter semanas livres para descansar os jogadores e poder enfrentar no mesmo nível tanto a Sul-Americana quanto a Copa do Brasil. A Sul-Americana, desculpa, o Campeonato Brasileiro. Que ele vai ter pela frente um grande adversário, que é o Colo-Colo. Também entra no fator do Colo-Colo e tem o fator da Universidade Católica. Estão de férias, jogadores praticamente vão voltar, não vai ter praticamente aquele ritmo de jogo intenso. Só que o Colo-Colo é o líder do campeonato chileno e o Colo-Colo tem uma equipe mais já preparada e pronta. O Colo-Colo praticamente acaba sendo eliminado num grupo com Fortaleza e River Plate, mas assim, no último jogo para o qual o jogo contra o Fortaleza, o jogo no Chile, onde ele não faz um bom jogo, acaba perdendo. Tá perdendo um jogo até que assim, foi, se não me engano, 4-3 pro Colo-Colo, pro Fortaleza, num grande jogo ali. Jogo lá no Chile, em Santiago. Então, assim, o Colo-Colo já vem numa filosofia de jogo, já vem numa batida melhor, é um time que faz muito bons jogos fora de casa. Fora de casa ele sempre vai muito melhor do que aqui em casa, porque ele vence o Fortaleza em casa, ele consegue fazer um jogo até que ele dá um pouco de sufoco no River, depois ele se perde e acaba sendo goleado pelo River. Assim, ele vence o Fortaleza no Castelão, lá em Fortaleza. Então, assim, é um time muito perigoso, mas no confronto mais igual aí de todos os brasileiros vai enfrentar. É o principal adversário, é o adversário mais complicado, que é o Colo-Colo. É uma equipe muito boa, muito bem dirigida. Tem o Solari na ponta, que é um jogador que pode até que ser que não esteja na equipe, porque assim, alguns times do Brasil estão de olho. São Paulo é um dos times de olho nele, que está analisando talvez uma contratação por ele. Outros clubes de fora
é um atacante argentino de lado de campo. Alguns times argentinos também têm interesse. Alguns times de fora do Brasil, da Europa, também têm interesse nesse jogador, pode ser que ele não esteja. Assim, é uma equipe muito perigosa. Uma equipe joga no 4-3-3 com os 2 pontas abertos. Para abastecer o seu centroavante, é o Oringen, se eu não me engano, que é um bom centroavante também. Então, assim, é uma equipe muito forte. É um confronto também muito igual. Óbvio, o Inter está numa batida muito boa, recuperando os jogadores. O Inter ainda carece de um centroavante, porque eu acho que o David vem jogando ali, mas não é a melhor função para o David. O David funciona muito pelo lado do campo e hoje vem atuando como centroavante, até pela essa falta. O alemão é muito inconstante ainda, até por ser um jogador que é primeiro clube grande, ainda está se adaptando aí a ser algumas coisas, porque ele vem do Avaí no emprestado, então assim, ainda está se adaptando. O Inter quer contratar um centroavante para o segundo semestre, mas assim, é muito igual, um confronto muito igual mesmo. O Inter, para mim, praticamente terá um adversário complicado, um jogo bem complicado no Chile. O mesmo será complicado no Beira-Rio, que o Inter também está ali disputando ali lá em cima no Campeonato Brasileiro, vem fazendo bons jogos. A Edson Mano arrumou a equipe, o Alan Patrick entrou muito bem, ajudando ali na armação do time. O Edenilson voltando a jogar como vinha jogando antes, como um segundo volante, chegando na área mais solto. O Gabriel praticamente dominou essa função de primeiro volante, o Dourado está saindo, o Inter deve ter algumas outras saídas até para conseguir um dinheiro em caixa, para trazer, praticamente o Inter quer ainda trazer um outro centroavante, quer trazer também um outro jogador de lado de campo. O Wanderson é hoje um dos principais jogadores do time, junto com o Edenilson, com o Alan Patrick. Muito bom no 1 contra 1, muito habilidoso. Assim, o Inter, um confronto muito interessante, esse confronto, o Colo-Colo Inter. Muito interessante mesmo. Para mim, muito igual mesmo. O Colo-Colo vai dar muito trabalho pro Inter, mas o Mano vem acertando bem a equipe, muito forte no meio campo, com os laterais subindo às vezes na boa, o Bustos pelo lado direito, que é o argentino, só vai ataca na boa, primeiro privilegiando a marcação. Tá muito bem encaixado o Inter, praticamente, até pelos processos mais simples. O Inter é um time que vai dar trabalho pro Colo-Colo, vai ser um jogo muito bom, muito igual, como o Inter também vai dar trabalho no Campeonato Brasileiro. Eu também sigo nessa mesma ideia também. Internacional é a prova, né, de que você tem como você acertar um time, né, que você tem como acertar, às vezes você manter a filosofia, né. A filosofia foi bem acertada e o time conseguiu se encaixar. É claro que nós temos também outros confrontos, né, que não inclui equipes brasileiras. Eu vou começar falando talvez do confronto que eu acho que sairá talvez o adversário mais perigoso de qualquer. Aliás, até os brasileiros acabaram dando sorte que esses dois times se enfrentam, mas é um confronto que pode sair aí dois times poderiam chegar, poderiam ser potenciais semifinalistas da competição, se enfrentam já logo nas oitavas, né? Que é o Independente Del Valle contra a equipe do Lanús. O confronto aí, né? Que são dois times que eu falo, tanto o Del Valle quanto o Lanús tem equipe para serem pelo menos semifinalistas da competição. E poderiam enfrentar os brasileiros, só que eles se enfrentam, né? E acaba favorecendo um pouco, né? Vai sobrar um dos dois, né? O que você tem aí para falar? Porque esse confronto realmente ele é muito interessante, né? Um confronto muito interessante. O Del Valle é um time muito interessante, né? Por ter falar que acho que dos times da América do Sul, dos times, se você quiser aprender aí, ver coisa sobre futebol, acho que o Independente Del Valle hoje na América do Sul são os times mais curiosos para você ver e estudar, porque realmente o estilo deles é bem interessante. O que você tem para falar aí desse confronto aí do Del Valle contra o Lanús? Primeiro jogo, né, lá na casa do Del Valle. Não, um jogo bem complicado. O Lanús vai ter que enfrentar um pouco a altitude, né? Lá no Equador. Del Valle também vai ter o problema de estar de férias, aí que a temporada terminou lá. Vamos voltar agora. É um jogo complicado, um jogo muito igual também, tá? O Lanús vem de um trabalho de 2, 3 anos o treinador até novo, né? O treinador tem praticamente 40 anos só agora. Até assim, muitos clubes têm de olho nesse treinador. Não lembro o nome dele, não me fugiu o nome dele. Mas é um treinador que foi olhado pelo River Plate, pro lugar do Gallardo. Um treinador muito olhado ali na Argentina, para grandes clubes, até para fora da Argentina. Um treinador muito bem analisado. Tem o Pedro Vera, que é o principal jogador do Lanús, pelo lado do campo. É o Também muito olhado. Luiz Ubeldia. Isso. É um time novo. Vai enfrentar o Del Valle, que é a escola do Miguel Ángel, né? Continua a mesma filosofia que era com o Miguel Ángel Ramírez, que é aquela do time da posse de bola, o time que sai pelo chão, trabalhando a bola. O Sornosa é o principal jogador do time, o meio campista centralizado
o armador da equipe, camisa 10. Assim, é o principal jogador do time, mas é um time que joga às vezes com 3 zagueiros, muda a filosofia para 4 atrás, muda um pouco sua filosofia dependendo do adversário, ele muda a sua filosofia de jogo, então assim, mas ele continua com a filosofia de trabalho de bola, tá? Então assim, o Lanús vai valer muito o primeiro jogo no Equador. Acho assim, são duas equipes que podem ter condições de chegar sim nas finais da Sul-Americana. É um jogo bem interessante, muito igual, vejo assim um pouquinho o Independente do Vale com a vantagem pela altitude. Pelo primeiro jogo, pela altitude, por saber se impor em casa. Assim, o Atlético Mineiro foi lá, sofreu. O Pop Tolima foi lá, sofreu. O América Mineiro foi lá, chegou a vencer, mas também tomou um empate. Depois tomou a virada. Assim, é um time também que sabe jogar fora de casa, que gosta de trabalhar a bola, gosta de sair pelo chão. Não é um time que se amedronta jogando fora de casa. Jogo bem parelho. Bem parelho mesmo entre Lanús e Universidade do Vale, né? Do Independente Del Del Valle Valle, do isso. Independente Del Valle, Universidade não, desculpa. Independente Del Valle, jogo bem igual mesmo. Esse jogo é complicado. Nós temos outro jogo também, que é o Nacional do Uruguai enfrenta a União Santa Fé. Esse jogo aí, né, que será o primeiro jogo, será no Uruguai. Eu acho que talvez é que assim, tem a tradição toda do futebol uruguaio, né, contra, né, do Nacional, de multicampeão da Libertadores, vai ter que se impor aí, né, nesse confronto. Você acha que tem aí alguma expectativa, talvez a União Santa Fé aí apresentar algo diferente aí, né? Porque também classificar na Sul-Americana tem que considerar que são times que se classificarem primeiro nos seus grupos da Sul-Americana contra times que ficarem em terceiro, né? O União Santa Fé foi o primeiro do seu grupo, né, na Sul-Americana. O que você acredita aí nesse confronto aí desses dois times? Essa aí também é um pouco mais parelho também, porque a União Santa Fé passa num grupo onde ele não era o favorito. Pelo contrário, ele tinha dois times que eram os favoritos, que era o Fluminense e o Júnior Barranquilla. Ele acaba se classificando muito pelo fator casa. Ele fez bons jogos em casa, ele consegue empatar com o Fluminense no Maracanã. Na época ainda era o Abel Braga, não era mais o Fernando Diniz. Então, assim, era um time. Não era o Fernando Diniz ainda na época, era o Abel Braga. Então, assim, é um time que não pode subestimar, não. Tem até a escola argentina, é um time de marcação forte no meio campo. É um time que pode complicar, sim, contra o Nacional. O Nacional também vai estar estádio lotado. O Nacional tem foi um dos grupos mais difíceis, né? Ele tava no grupo que era o Bragantino, que era o próprio Nacional, era o Vélez e o Estudiantes, um grupo complicadíssimo. Ele praticamente consegue vencer o Vélez na Argentina, mas praticamente perde em casa pro Vélez na volta, o Vélez acaba se classificando. Ele complica o próprio Bragantino em casa, então assim, é um time assim de muito altos e baixos durante o jogo, assim, ele alterna muito no jogo, é um time assim, às vezes ele falha muito atrás, acerta na frente. E quando ele acerta na frente, ele falha atrás. E quando ele acerta atrás, ele falha, então, assim, é um time que alterna muito nas partidas. Então vai ser bem parelho mesmo também esse confronto. Mas acho que o União Santa Fé, para mim, é favorito a passar para a próxima fase contra o Nacional do Uruguai. Tem. E por fim, realmente é um jogo, é o que eu falei, né? Eu acho que pela superação que teve, talvez o Santa Fé consiga levar melhor nessa competição mesmo. E nós temos o Deportivo Cali, né? É o último jogo, faltou, né, falar contra o Melgar. Deportivo Cali também aí da Colômbia. Às vezes, né, como eu falo, futebol colombiano, tem como apresentar alguma. Sempre tem, né, alguma novidade, né? Jogadores sempre um futebol muito físico e que procura aliar a fisicalidade, a técnica, né? E quando consegue encontrar os dois é uma combinação muito forte, né? Enfrenta o Melgar. Você acha que talvez aí realmente acha que o Cali passa ou você acha que o Melgar aí talvez que, né, superou também na fase de grupos aí da Sul-Americana também consegue avançar, já que vai decidir em casa? Jogo bem legal também, assim. O Deportivo Cali é, ficou em terceiro, né, no grupo do Corinthians e do Boca. Acabou ficando em terceiro colocado. Ele faz jogos muito fracos fora de casa, né? O problema do Cali é fora de casa. Fora de casa ele faz jogos muito ruins. Em casa ele até consegue se impor sobre o adversário, tem boas chances de vencer a partida, mas fora de casa ele faz jogos muito fracos, muito abaixo. Quanto o Melgar, que o Melgar é um time que passa num grupo onde tinha o Racing e tinha o Cuiabá, né? Acaba se classificando, né? Também não era o favorito a passar nesse grupo. Acaba se classificando contra a equipe do Racing, principalmente. Ele vence o último jogo, o Racing na Argentina, e acaba se classificando. O Racing que é um dos times que hoje lideram o campeonato argentino.
Assim, é um jogo interessante, assim. Eu vejo o Deportivo Cali um pouco melhor, até tem o Theo Gutierrez, tem o Olivin, que é um bom centroavante colombiano, é um time assim que também trabalha muito por toque de bola, trabalha com a bola no chão, gosta de ter essa, sem ser transição direta, gosta da bola sempre estar passando pelo meio campo, trabalhar a bola. Outra equipe do Melgar, que é uma equipe mais de ligação direta, mais física mesmo, uma equipe mais que joga mais com o jogo mais físico, mais na trombada, mais no jogo de intensidade mesmo. Acho que o Deportivo Cali deve passar, deve valer o fator casa, deve fazer um bom resultado em casa. Mas depois de jogar na Venezuela um pouco mais tranquilo, Melgar, que é uma surpresa ter classificado nesse grupo. Então, praticamente, vejo assim o Deportivo Cali passando, mas o Melgar, quer dizer, o Melgar venceu o Racing fora, não tem mais nada a perder. Pode surpreender-se o Deportivo Cali na Colômbia. Eu acho difícil. Acho que o Deportivo Cali deve passar. É o favorito nesse confronto aí. É uma situação bem interessante. Com isso a gente cobriu, né? Cobrimos todos os 8 jogos, né? Das oitavas de final da Sul-Americana. A gente cobriu, né, no episódio anterior, os jogos da Libertadores. Confrontos interessantes, né? Muitas equipes aí brasileiras ainda lutando, né? Os brasileiros lutando contra o excesso de jogos, enquanto vão enfrentar alguns adversários que, por exemplo, não têm jogos, né? Não tem partidas para fazer, né? Então vai ser bem interessante, né? Esse é um termômetro diferente. A gente vai começar a ter noção quando as equipes começarem a se enfrentar, né? A gente não sabemos ainda como cada equipe chegará para o jogo, justamente porque a sequência do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil é muito brutal, né? Nós temos Copa do Brasil, primeiro jogo já agora. Inclusive, Copa do Brasil a gente vai falar, talvez provavelmente no próximo episódio, ou um episódio mais pra frente, talvez quando a gente vai mais perto dos jogos de volta, né? Pra gente poder analisar com mais calma. E é difícil para todo mundo. Eu acho que a Libertadores tem, tanto a Libertadores como a Sul-Americana, tem um glamour muito grande hoje. Vencer essas competições faz bem para os clubes, né? Ajudam as equipes e vão colocar esses times em uma oportunidade de, por exemplo, no caso sul-americano, disputarem a Libertadores, né? Então é o tamanho da importância de ambos os torneios, né? A Libertadores é o torneio de maior nível, não tem nem o que falar, é a joia máxima aí dos clubes sul-americanos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Perdão, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Foi muito interessante. A gente tratou aí de algumas equipes aí que serão aí, né? Estarão em destaque logo aí para vocês. Então é bom vocês já irem se informando, já poder, né? Você poder, acredito que vocês conseguiram aí pegar algumas informações e dar uma analisada e ficar na expectativa, né, do seu time para esse confronto, né? Não se esqueçam de se inscrever, né? De curtir o vídeo, né? Quem for novo, seja muito bem-vindo, né? Se inscreva aí, tem outros episódios aí para vocês assistirem, né? Tem a playlist também que você pode acompanhar, pode procurar a playlist dos podcasts e assistir. Praticamente todos os episódios ainda tem conteúdo que é interessante, que vale ainda você assistir até hoje. E é isso, pessoal. É isso, eu vou deixar agora pro Vitor para ele encerrar, né? Para ele fazer aí a última chamada dele. E aguardo vocês aí nos próximos episódios, tá bom? Tamo junto, então aquele abraço. E aí, Vitor, você encerra aí, valeu, tamo junto. Valeu, pessoal, obrigado aí mais uma semana, saúde a todos. Já sabem, se inscrevam, compartilhem, entrem, visualizem o vídeo, mandem sugestões, críticas, estamos sempre abertos a tudo. Lembrando que praticamente quem faz o nosso trabalho são vocês, sabendo das novidades, o que anda acontecendo, tanto no mundo dos games, quanto também no mundo do futebol. A gente traz tudo para vocês, novidades, notícias, informações, sempre com a gente aqui. Beleza? Valeu, pessoal, boa semana, saúde, até a próxima. Valeu!